Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós temos mais uma live para falarmos sobre as intervenções sistêmicas com cavalos. Eu estou muito feliz com essas lives que nós estamos fazendo. Estamos organizando novos temas, porque esse tema do cavalo é muito vasto, né? Nós temos muito o que conversar. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui a Ana Paula Samico, que vai nos falar sobre as intervenções sistêmicas com cavalos, constelações familiares, a gala e um monte de outras coisas que ela trabalha, que vai ser uma delícia estar aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema das próximas lives, e se vocês tiverem alguma sugestão de tema, seria muito legal que vocês pudessem trazer aqui pra gente. Oi Adriana, tudo bom, querida? Um beijo para você. Vamos aguardar aqui a nossa querida amiga entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela por aqui também. Mas essa pandemia, por mim já deu. Chega, vamos voltar a viver. Olha ela aqui. Eva, boa Ah, noite. Tudo bem, querida? tudo bom? Me Tudo. escutam bem? Sim, te escutamos bem. Estás para lá dos cais, né? Estás Sim, entre nós está o Oceano Atlântico. pois, E pois. aí, tudo bem, Ana Paula? Bem-vinda, querida. É um prazer enorme ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Então, E, querida, vamos começar você se apresentando para a nossa audiência que quer te conhecer. Está todo mundo aqui curioso para saber o que você faz, como você começou. Então, com você a palavra. olá, boa noite. Estou vendo aqui uns nomezinhos e morrendo Conhecidos, de né? saudade de todos. Então, eu sou a Ana Samico. Tem que botar o óculos assim para ler. Maravilha. Pode deixar que eu leio. À medida que forem surgindo perguntas, eu vou te repassando, para você ficar mais solta. Tá bom. Então, agradecer a você, Robson, por essa oportunidade. E é abrir, né, todas essas lives que fala desse trabalho tão lindo, né, de Sim. intervenções sistêmicas com cavalos. Então, eu sou Ana Paula Samico, sou fonoaudióloga de graduação e desde 99, já faz um tempinho, né, Eva, eu conheci essa possibilidade do cavalo transformar vidas. E eu, quer dizer, desde 99 que eu me formei e comecei pela ecoterapia, né? certo. Mas eu já tinha escutado falar 2 anos antes, em 97, que chegou lá em Recife. Eu sou brasileira, pernambucana, como vocês podem ver pelo meu sotaque. É, então, começando com a ecoterapia, eu tive várias experiências, tanto nos benefícios do cavalo, utilizado na reabilitação de pessoas com deficiência, Uhum. como para o meu próprio benefício. Então, eu comecei a usar a fonoaudiologia com a ecoterapia e, assim, me transformava. É, o cavalo, as sessões, me fazia acessar a mim mesmo e ao outro, né? Aos meus, vamos dizer assim, na época era a Ande Brasil chama praticante, né? Os meus praticantes de uma forma que, assim, no meu fazer de fonoaudióloga, então fluía assim as sessões, o desenvolvimento das crianças. Eu trabalhava com neuropediatria, mas na ecoterapia a gente atendia a todos, né, assim, que necessitassem. Então comecei pela ecoterapia. Como
eu, fonoaudióloga, trabalhando com linguagem e comportamento, então, uma criança autista começou a me chamar a atenção, porque ia me ensinar a valorizar o trabalho de solo relacional, né, com o cavalo. Porque mesmo montando uma criança autista é importante, porque estimula todo o sistema proprioceptivo dela, o vestibular e tudo. Mas isso no começo, né? Então, eu via que era além disso, que o trabalho de solo é quem estruturava melhor a relação. Porque essa criança, por exemplo, esse menino que me ensinou, né, sobre a parte relacional, o autista ele tem uma dificuldade de integração sensorial. E Uhum. quando eles são tem essa dificuldade na entrada visual, eu chegava e ficava na frente dele, mas quando ele descia do carro, que ele descia e corria para entrar no picadeiro, ele me atravessava, assim. Ele já ia direto para o cavalo. Uma vez, um auxiliar guia deixou a sela, antes de colocar no cavalo, deixou no muro. Sei. E aí ele foi para o muro montar, porque para ele era só a sela que levava ele, né? E aí eu mudei a cor de cavalo, porque o muro era marrom, passei para um cavalo branco, passei para uma égua, ia trabalhar no solo com ele, né? Aham. Então, foi construindo uma sessão em que a relação entre eles ficou tão grande que a própria égua, uma vez, na hora de entregar a cenoura, eu fiz assim, porque ele tinha um problema espacial, e aí eu colocava a mãe dele para ficar com a cenoura lá no fundo do picadeiro, quer dizer, na Aham. porta, e eu ia lá para o fundo. Enfim, para resumir, ele voltava, ele levava a égua, eu digo, vamos levar para ela, agora é a hora da cenoura. E aí ele levava, ele via a mãe, mas tem uma hora que ele não sabia mais para o que ele estava fazendo, né? Aí Aham. ele parava. Aí a égua, porque queria a cenoura, ela já sabia o que ia acontecer, ela saiu empurrando ele. Aí ele olhava assim, começava a rir, e aí ela que levou ele, e aí ele fez o vínculo e foi. Então, assim eu vi que era mais do que só um processo de reabilitação física, era uma relação que já tinha se estabelecido, né? Fora que cada cavalo eu via que ele chegava a antecipar e a conhecer cada criança que chegava. Então, eles faziam os movimentos, ou eles relinchavam, ou eles ficavam olhando. Então, eles conheciam e até apresentavam comportamentos assim de ansiedade, porque tinha criança que, às vezes, machucava, tinha alteração de comportamento. Então, eu via que eles conheciam cada criança, conheciam os pais das crianças, e aí eu fui vendo que os cavalos se comunicavam o tempo inteiro, né? Uhum. E aí foi me seduzindo e eu acabei fazendo depois a formação em constelação familiar, isso em 2000 e eu viajei assim muito pelo mundo para falar da parte da fonoaudiologia, na ecoterapia, e viajando pelo mundo eu via que tinha muita gente que já fazia esse trabalho comportamental e fazia com adultos, né? Uhum. E quando eu fiz a formação em constelação, eu vi que, nossa, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque eu sei o que eles
fazem, e às vezes eles se colocam na frente da gente, assim, numa entrega. Aí eu digo, será que tem alguém por aí fazendo? E aí eu conheci também o modelo Iagala, que eu vou falar depois. Quando Aham. eu terminei a formação em constelação, eu passei uns anos assim, eu digo, ai, será que eu vou ser capaz de trabalhar com constelação? Porque é uma responsabilidade, assim, não é só uma responsabilidade, é você ficar nesse lugar muito humilde, né? Você ser, Uhum. entrar em ressonância com o outro, entrar num campo, né, de memória. Então, é você. E eu ficava assim, digo, ai, precisava de um empurrãozinho. E aí foi mais ou menos assim: quando a minha mestra me empurrou, você vai me constelar, você tem que trabalhar com isso, você vai abrir uma constelação para mim. Eu digo, ai meu Deus. E aí foi mais ou menos no mesmo tempo, isso em 2015, que aí eu fui digitar na internet constelação com cavalos. Aí eu vi que aqui no Brasil tinha dois doidos que faziam isso, né? E já que é o Paulo Neumann e a Sandra Zavascki, que eu não sei o nome dela assim, né? Sandra Zazar. Sandra Zazar que fica Sandra mais Zazar fácil. e a Sandra Zazar. E aí, nossa, eu vi um vídeo deles, aí eu fazia, meu Deus, o cavalo está no campo. Eu nunca tinha experimentado, né? Mas só de ver Aham. o vídeo de o cavalo está no campo ali, ele não é cavalo. Aí eu mostrei a Ana e ela, ai meu Deus, eu quero conhecer e, esses dois. Aí coincidiu que em 2015 o Bert Hellinger veio aqui no Brasil fazer um seminário e eu fui, o Paulo Neumann estava lá, a Sandra não estava, mas eu conheci o Paulo. Eu falei depois com a Sandra, e a Sandra, aí eu soube que a Sandra em fevereiro, há pouco tempo tinha trazido o Road Knappen, que Uhum. é também um outro doido no mundo que faz esse trabalho sistêmico com cavalos lá na Holanda. E aí eu disse, eu quero conhecer esse também, né? E aí Sandra organizou um workshop, aí eu aproveitei e fui lá em Curitiba em fevereiro de 2016 e organizei e fiz esse workshop. Então, eu vi o trabalho do Paulo nesse mesmo período e conheci o trabalho do Ruud. E a Sandra, a gente ficou assim, Sandra, vamos nos conhecer, vamos, vem fazer algo aqui em Recife, algo assim. Mas aí não aconteceu, né? Então, em 2015, depois de ter conhecido o Paulo lá com o Bert Hellinger, antes do seminário de Ruud, mais ou menos em outubro de 2015, eu trouxe novamente o IAGALA para o Brasil, porque uma amiga minha do México tinha dito assim: existe a psicoterapia com cavalos, um modelo IAGALA. Eu disse, mas eu acho que já aconteceu aqui no Brasil. Mas eu não vi nenhum movimento no Brasil. Se eu não me engano, foi em 2010. E era 2015 e ninguém ouvia falar mais. Então, eu trouxe para Recife e nós formamos, nesse modelo, 17 pessoas, se eu não me engano, na época. E aí eu conheci uma forma muito linda também de trabalhar, com os cavalos, que não tinha o lado sistêmico, mas tem o viés da psicoterapia mesmo, né? Sim. Trabalha com o Uhum. comportamental e o intrapsíquico. E no formato como o americano sabe fazer muito bem, né? Transformar vidas, é, criando um modelo mesmo, né? Uma forma de fazer a terapia, que é mais palpável, assim, mais Uhum. você pode variar da sua forma, lógico, mas americano sabe, né? Da forma das coisas. E o Iagala já era muito conhecido em vários países no mundo e também faz parte das Forças Armadas Americanas, né? Então,
era algo bem sólido que aí dava aquele alívio, assim, né? Existe esse trabalho. Não é um horsemanship, é uma terapia Uhum. validada pelo Conselho de Psicologia americano, reconhecida até pelo governo americano, Uau! com verbas para que a recuperação de soldados do estresse pós-traumático das guerras e a preparação para ir para a guerra, toda feita com o Iagala, com o cavalo, Uhum. através do cavalo, né? Com o cavalo. Então, isso me dava assim, né? Todo um respaldo para dizer assim: não sou louco, não sou louca, não tenho amigos loucos, né? O Paulo, a Sandra e outras pessoas que estavam também fazendo, assim, depois que a Sandra trouxe o Rude para o Brasil. Então é isso, a trajetória minha é essa, assim. E fazendo parte também do meu currículo oculto, sabe? A Uhum. gente, a gente quando é, é um buscador, né? E eu sempre fui até um pouquinho, acho que às vezes exagerada, mas assim, quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento, e logo vindo com os cavalos, eu vi que o cavalo faz parte do meu currículo oculto. Uhum. Que o cavalo, ele, é, ele me traz o meu pai. Então, tá desde dentro de mim, esse amor, antes da minha formação, antes de papai chegar lá com a mamãe, ele já trazia esse amor pelos cavalos. E como a gente sabe que tudo é campo, tudo é memória, então faz parte do meu currículo essa união da fonoaudiologia, que a minha mãe era pedagoga, Aham. com o cavalo, né? E eu digo hoje que eu faço uma fonoaudiologia sistêmica, com tudo isso que eu Legal. aprendi, e, e utilizo uma outra linguagem que é totalmente sutil e silenciosa e mais transformadora, que é esse trabalho com os cavalos, né? Que Essa... maravilha. Sabe que eu gostaria que você falasse um pouquinho do Pitec, que foi lá onde nós nos conhecemos, né? Você e o Sim, Ed estavam fazendo o Pitec. Fala um pouquinho para o pessoal aqui, que acho que vai ser bem legal. então, aí já é o outro doido que eu conheci, que é o Ed Keller. Exatamente quando eu estava numa mudança de vida que estava para ir morar no México. E aí existia uma vontade de fazer o Iagala no Brasil de novo, né? Para que mais pessoas, para que o Brasil conhecesse esse trabalho com os cavalos. Então, o pessoal da ABRE, da Associação Brasileira de Reabilitação Equestre, pensou em trazer, e aí os coordenadores do IAGALA na América Latina vieram me perguntar. Aí eu digo, que maravilha! Então é uma oportunidade de eu passar a coordenação do Brasil do IAGALA, que eu estava com outro projeto de vida para me mudar, para ir morar no México. Então, ok. E aí aconteceu o IAGALA em 2019, em São Paulo, em janeiro. E aí o Ed foi fazer, porque ele já tinha um trabalho, estava começando um trabalho também na parte das constelações com cavalos, né? Ele tinha conhecido o Paulo e ele também já é um homem de cavalo, assim, então ele via, ele já começava, já estava com o trabalho. E aí, no começo, houve assim uma estranheza minha e do Ed, quer dizer, da minha parte não, porque eu estava lançando o Iagala e fazendo as pessoas não confundirem muitas coisas que estavam acontecendo no Brasil em relação a esse tema com os cavalos, né, de Aham. intervenção com cavalos para o desenvolvimento humano. Então, muita mistura. E aí eu abri o IHL assim na minha fala, dizendo tal, 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 e
quem não entendeu, aí não gostou, né, do que eu falei, e o Ed ficou com vontade de me matar. Mas eu não sabia. Só que, só que na hora do almoço, a gente sentou um de frente para o outro e uma amiga em comum, a Cláudia Mota, é, fono também, trabalha com ecoterapia, e me apresentou: ah, você conhece o Ed? E o Ed falou: oh, meu Deus, essa mulher. Tá. E, e aí, quando ele me falou o que ele fazia e como ele estava fazendo, meu Deus, eu pulei assim, assim, obrigado por existir. Então, e aí a gente falava a mesma língua, nesse desejo de colocar os pingos nos is. E aí o Pitec Aham, surge daí, né? O Pitec é o quê? O Pitec, o primeiro Pitec que aconteceu, a gente, nesse propósito em comum de mostrar as várias possibilidades de intervenções terapêuticas com cavalos, então formamos esse PITEC, que é o Programa Internacional de Intervenções Terapêuticas com Cavalos. E aí a ideia era trazer pessoas no mundo e aqui do Brasil que fizessem essas intervenções, mas intervenções com pessoas tem que ser sérias e que, vamos dizer, não nasceram para isso, mas que fazem isso bem, né? Que fazem isso sei. realmente com responsabilidade e profissionalismo. Então aconteceu o PITEC, e aí você chegou no PITEC no meu módulo exatamente, né? Exatamente. Então o PITEC foi formado assim, a ideia era mostrar o o Paulo Neumann, né, com as constelações com cavalos, foi o primeiro. O primeiro. O segundo módulo seria o Ruud Knappen, mas a Ruud teve as questões dele, nunca conseguiu voltar para o Brasil, a vir aqui. E aí o segundo módulo foi a Sandra, o terceiro módulo foi o meu, o quarto módulo foi o do Ed. E a gente ia trazer a Gisela Rhodes, que é uma alemã que faz o volteio terapêutico e a parte pedagógica das intervenções com cavalos. Enfim, mas não aconteceu também por conta da pandemia. Então, esse deslocamento desses convidados internacionais também não aconteceu por isso. Então, aí foi esse PITEC foi assim um começo da gente ir ajustando esses trabalhos. E aí você chegou no meu módulo, e aí no módulo do Ed, e a gente terminou com uma coisa linda que foi a comitiva na canastra. É uma coisa que acho que quem é do cavalo deveria realmente um dia conhecer e fazer. E daí surgiu a necessidade depois, né, de focar mais e mais direto. Aí o Ed e a Sandra agora fazem o FISC, que é a formação em intervenções sistêmicas com cavalos. Então, desse pingo no ISIS, que foi o PITEC, surgiu agora o FISC. Que legal. E esse FISC e o PITEC podem ter, continuam, né, com suas versões, e a ideia é a gente continuar mostrando esse trabalho, que é uma coisa que o Brasil tem, e que, por exemplo, na Holanda tem o Rude, mas tem um jeito dele fazer. A ideia é que isso se amplie, tanto no Brasil como fora. Então, eu estou aqui em Portugal, agora, cheguei há pouco, e eu quero trazer, né,
esse trabalho para cá. E aí vamos ter edições do Pité, que eu fiz, que por aqui, né? Legal, que Vou fazer legal. uma grande pitecada, uma grande FISC aqui também, para aqui para a Europa, né? Assim, trazer esse trabalho, essa visão que não que eu tenha viajado muito, mas o que eu conheço hoje, Aham. nesse nível, nessa sutileza, nessa profundidade do meu conhecimento, só está acontecendo no Brasil e com o Rude na Holanda. Holanda. E Ah, que maravilha. quando eu falo aqui para os meus amigos assim, que é de cavalo, assim, e que eu conheci através da ecoterapia, Aham. né? Nos Estados Unidos, na Espanha, na Grécia, na Itália, as pessoas falam, uau! Aqui em Portugal também. Isso com cavalo, constelação com cavalo, na intervenção sistêmica com Que cavalo, maravilha. eles nem imaginam, né? Nem imaginam. Então, Ana, tem um monte de gente aqui agradecendo a você porque fizeram constelação com você, que foi maravilhoso, que eles transformaram a vida deles. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as constelações familiares com cavalos, a tua experiência, para que a gente pudesse expandir um pouco mais essa nossa conversa. Então, quando eu falei no começo, assim, quem estava assistindo, sobre a Uhum. questão de ver o cavalo no campo, né? Então, quem conhece constelação, da forma que for, tipo, com pessoas, com bonecos, com cadeiras, né? Na água. Na água, entende? E basta conhecer um pouquinho do cavalo, ao menos saber que o cavalo é uma presa, que ele vai sempre partir para um instinto de fuga, né? Uhum. E que ele dificilmente quer chegar junto de você. Ele fica mais só esperando, né? Numa reatividade, né? Uhum. Uhum. Mas ver o cavalo no campo é ver um cavalo, ao invés de reativo, é um cavalo responsivo. Ele Uhum. entrar em conexão. Então você vê que ele se comporta completamente diferente. Então acontecem os fenômenos do mesmo jeito que acontece na constelação, do bonequinho da água fazer tchum, sem ter nenhum vento, É impressionante. do bonequinho Playmobil com a mão cataléptica, a gente nem toca no bonequinho, o bonequinho sai andando. É. Ou com a pessoa que nunca lhe viu, mas que se comporta igual a sua mãe. Porque no campo é memória, né? Porque é um campo morfogenético, é um campo de memória. E o cavalo, ele está ali com uma morfogenética enorme, né? Quanto mais matéria, mais energia. Então, Uhum. aquele ser ali enorme, que ele é cirúrgico e preciso, assim, eu digo que dá um peteleco eletromagnético no seu sistema e que você não é totalmente silencioso, porque quando chega, vamos dizer, um cliente para uma abordagem mais tradicional, o cliente já traz o peso do próprio discurso, isso eu falando como fonoaudióloga, né? Às vezes se Uhum. ouvir ou dizer aquilo é muito angustiante, né? E com o cavalo ele não precisa nem dizer. Ele já está lá, né? E normalmente eu trabalho assim, não quero saber de nada. Não quero. O cavalo já se manifesta, eu já consigo trabalhar nesse nível, Uhum. né? Porque se eu antes tinha precisava, vamos dizer assim, da validação, da ciência, de sei lá, né? Eu precisava
hoje eu tenho a convicção, hoje eu sou convicta Aham. de que os cavalos, eles são cirúrgicos, precisos nos seus movimentos. Por quê? Isso tudo por uma simples humildade. Respeitar o campo. Uhum. Então, eles que dizem até se eles vão querer trabalhar com aquela pessoa, ou comigo até. Aconteceu uma coisa inusitada, que não sei se eu disse a vocês no meu módulo, mas não sei se agora eu estarei revelando um segredo, uma intimidade. Mas, assim, na abertura, no meu módulo, no primeiro dia, isso nunca tinha acontecido comigo, com nenhum cavalo que eu já, nenhuma manada que eu já tinha trabalhado. Só que eu estava com uma questão. Foi um ano muito difícil, né? 2019. E também tinha sido. Não, acho que foi 2020, na E verdade. 2020. Foi 2020. Mas, assim, tinha acontecido Eu cheguei com uma carga emocional. E aí, os cavalos do Ed, quando eu cheguei de manhã mais cedo, fui ter com eles, né? Para dizer, olha, nós vamos trabalhar. Eu já vinha conversando com eles, que eu já conhecia, né? E é a coisa da física quântica mesmo, o efeito não local, é a conexão. Eu já estava comunicando com eles há muito tempo. Resumindo, Sete de Ouro, que é o chefão lá da manada do Ed, ele queria me dar um coice. Logo que eu entrei. E afastou, e todos os cavalos ficaram assim, ele protegendo todos os cavalos de mim. Eu digo, não, que é isso? Pelo amor de Deus, no meu módulo, já aquele nervoso, né? Aquela coisa. Eu digo, ai. Aí o Ed, conectado, olhou lá de cima e eu. Não, e ele já tinha dito, o que é que está acontecendo ali? Aí quando eu olhei Aham. para ele viu que eu estava pedindo ajuda e foi lá. Deixou vocês lá em cima, foi lá. Mas aí não bastou 10 minutos e Ed me ajudou a eu me liberar de uma raiva. Uma raiva que eu estava e que o cavalo, Sete de Ouro, já disse. Disse assim, olha, não trabalho com você com esse Foi. peso. Uhum. E aí você não sabia, né? Você não sabia Não, eu disso. acho que você chegou a contar sim, mas é bem legal contar aqui pra gente. É. Então é isso. Aí depois, todos os cavalos me abraçaram quando o Ed. Abraçaram assim, né? Eles chegaram quando o Ed me ajudou, né? A eu olhar para esse sentimento de raiva que eu tava e me liberar. E aí aconteceu o meu módulo, eu espero que você tenha gostado, né? Gostei muito, foi fantástico, foi espetacular. E, e é isso, a minha experiência é muito de entrega e de envolvimento, né? Eu já Uhum. tive, hum, já tive experiência assim de pessoas que tinham até já no corpo físico, né? Não era só aquele corpo de dor sutil que ele Sei. carregava, já tinha atingido o corpo físico. E numa constelação em grupo, porque existem as sessões de constelação em grupo, né? Várias pessoas e os cavalos. E existe a individual. Então, numa sessão em grupo, uma pessoa, eu não sabia, não conhecia, estava indo pela primeira vez, indicada por era um grupo de constelação. E aí essa pessoa, o cavalo chegou e eu faço um trabalho. Quando é em grupo, eu faço um trabalho de calibragem, né? Para que todas as pessoas, a gente entre realmente dentro de uma vibração no campo, porque fica mais fácil para os cavalos trabalharem, né? Chegarem
né? Para fazer, para ali, compartilhar e a gente formar uma manada, uma consciência nós, e partimos para esse processo transformador para cada um. E um cavalo chegou por trás da cadeira, que a pessoa já estava de pé, e derrubou a cadeira. Mas imediatamente chega do campo assim. Eu Informação. fiz uma pergunta para ela e aí ela começou a chorar e começou a querer desfalecer. Só isso, assim, né? Sei. Então, é como se ele fez uma leitura do campo e eu perguntei a ela que ela não estava conseguindo soltar. Por que tanta atenção? Era só o que eu estava vendo ali, mas eu não a Claro. conhecia. Enfim, esses 5 minutinhos ou menos que o cavalo passou, derrubou a cadeira dela e que eu fiz um trabalho com ela, é porque eu tenho a tendência de não lembrar, mas assim, eu só sei do efeito, né? Que ela depois falou para mim e falou para o grupo que ela sofria muito de fibromialgia. Olha, E disso aí, eu não me lembro quem eu fiz com que ela liberasse, eu não sei, não lembro realmente. E houve essa liberação assim, e ela parou de tomar medicação, melhorou da fibromialgia, e são efeitos assim que eu digo que é um peteleco, não, às vezes é uma bem um cirúrgico. empurrãozinho, né? Um sopro. Então, Isso. nessa questão das intervenções sistêmicas com cavalo, é uma área extremamente ampla. E você é bastante criativa. Conta para a gente um pouco das suas experiências lá em Recife. Eu lembro que você fez um movimento que envolvia música, depois tinha contando histórias. É bem legal para as pessoas perceberem o quanto isso é amplo, né? Na verdade, o profissional tem seu próprio conteúdo, no seu caso, fonoaudióloga, eu sou veterinário, o Ed é contador, quer dizer, cada um tem a Sandra é psicóloga, e de repente várias formações, e de repente quando você chega no campo, ou você percebe ali que existe espaço para criar mais, né? Isso é muito legal. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Isso. Como eu venho também da questão da física quântica, da terapia vibracional quântica, com os florais vibracionais e todo o conceito do que é frequência, né? Do que é vibração, colapso de onda, emaranhamento quântico, enfim. E como o Healing Sound, né? A cura pelo som, né? A, a questão própria do que move dentro da gente, esses arquétipos, essas memórias. Às Uhum. vezes são uns gatilhos, assim, no próprio ambiente que, que você está vendo ali, às vezes, a cor de um cavalo diferente, que eu trabalhava com a manada assim, que às vezes entrava um novo cavalo, mas sempre eram os mesmos, mas aí quando entrava era de uma cor diferente e aquilo causava um efeito nas pessoas. O que eu quero chegar com isso, que são essas imagens, essa cada cavalo tem, é um ser, é um indivíduo, então tudo isso me levou a imaginar que assim, se eu associar a música, né, uma música com um instrumento que ele envie vibrações que atinja frequências. Então, aí eu conheci o André, né, que ele fez a formação no Instituto Constelar, e aí ele é músico e ele estava trabalhando com isso, né? E também a Patrícia, eu fui monitora da turma dela de constelação, e Patrícia trabalha com contos, né? Com contos curativos. Então ela pega, eu fiquei imaginando, digo, Pati, tu não conhece o trabalho com os cavalos, né? Ela disse, não, mas sou doida para conhecer. Eu digo, vamos comigo para uma constelação? Imagina um conto, por exemplo, do livro de Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola, trabalhar relacionamento, né?
amoroso. Aham. E imagina o que um conto já não cura um feminino, um masculino, já não mexe, né, quando joga as palavras assim no campo. Imagina contar uma história e envolver as pessoas e os cavalos fazerem os movimentos e a gente associar isso com os cavalos, né? Então surgiu essa ideia e assim, a gente ficava impressionada com... Ela intuía também a história daquele dia. A Patrícia é maravilhosa, o André também, um músico espetacular. Eles fazem um trabalho muito bonito. Isso, e aí André com a Kailane, né, que foi um instrumento que ele adquiriu, a Milena com o handpan, né? A Milena é maravilhosa, faz um trabalho também. Eles tiveram os três aqui conosco E na física. Foi eu digo que muito. é um bruxinho e as fadinhas, né? E duas bruxinhas também, né? Também. E assim, e aí Patrícia, quando foi uma vez na constelação, não, acho que a primeira vez que ela foi na constelação com cavalos, para ela entender o que eu estava querendo dizer, mas é tão difícil explicar, né? Que a gente tem que É. viver. E aí quando ela foi, eu disse, aí eu fiz, ai, Patrícia, porque o campo estava mostrando ali, né? Eu digo, nossa, parece que tem os pozinhos assim, tchum, aí Uau! ela começou a me imitar, a fazer isso. O cavalo fazia assim também. Não, dois cavalos começaram a dançar junto dela, assim. Quanto mais ela fazia, parecia que tava o pozinho assim e o cavalo estava dançando igual. Nesse nível. E a gente pode juntar também os contos, não é? A música. O Iagala, nesse processo da terapia em si, porque o Iagala também propõe uma terapia breve. E o Iagala também pode ser aplicado para grupos. Então, do Iagala também surgem criatividades para a gente usar e entrar Sim, no viés sistêmico, mas usando recursos também. Né? legal. Uhum. Então, Ana Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso de uma criança que tem Asperger ou autismo, qual seria o mais indicado? Uma ecoterapia, uma EGALA ou, de repente, uma constelação? Como é que você enxerga isso? Você que tem muito mais experiência nessa área, trabalhando com crianças especiais. olha, isso é tudo um profissional, né? Um profissional que ele busque sempre se atualizando e também, como um buscador dele mesmo, ele consegue ajudar mais. Dependendo de como a questão da patologia se apresenta para a pessoa, o que eu posso dizer assim, é sempre a ecoterapia, ela dá mais um viés terapêutico seguido, assim, né? Um acompanhamento terapêutico. Tá. Então, ali é um profissional que está para olhar junto com a família e com o praticante por um tempo para que ele consiga vencer. Porque já uma patologia assim, às vezes tem, vamos dizer, da forma leve, pode ser leve, mas que precisa de um profissional mais habilitado na sua competência e uma equipe, quanto mais pessoas juntas, né? E assim, um auxiliar guia treinado, um cavalo bem, né? Não é bem treinado, mas que já faça esse trabalho, porque também ajuda uma, uma intervenção pontual de constelação ou um trabalho sistêmico com o cavalo, com a família, Uhum. a criança, o pai, a mãe, os avós, e fazer uma sessão de intervenção sistêmica com cavalos. Também funciona um acompanhamento com a família de um Asperger ou de um autista,
com o IAGALA. Também tem IAGALA para autista. Ah, olha que legal. Tem uma pessoa aqui na América Latina, se eu não me engano, é uma menina do Chile e uma nos Estados Unidos que trabalham com IAGALA com autista. Muito legal. Muito Então, legal. cavalo de várias formas, mas para começar, eu aconselharia um bom profissional da ecoterapia com uma equipe para esses casos assim de Asperger e TEA. Aí, no Plus, assim, quando você também tem essa formação de Uhum, intervenções sistêmicas ou a psicoterapia com cavalos, também fazer sessões pontuais, né? uhum. Muito legal, porque eu vejo que essa questão, tanto do Asperger como do autismo, ou qualquer outra criança especial, trabalhar a família é fundamental, né? Porque às vezes a aceitação, o manejo, até mesmo a forma de lidar com isso, às vezes está mais nos pais do que na própria criança. A criança, às vezes, é um reflexo do todo. Quando ela se sente amada, protegida, bem acolhida, parece que isso muda um pouco a situação. É legal ter todas essas formações, né? Porque, de repente, em Isso. algum dado momento, elas funcionam como ferramentas. Naquele momento, assim, você corre para isso, você corre para aquilo. Mas o que eu queria te perguntar também, muita gente aqui está falando que fez maravilhas com você, que querem ir para Portugal fazer uma sessão individual e tal, e tal. Você está com um Vamos. desafio muito legal, né? Trabalhar com os cavalos andaluzes maravilhosos, espetaculares de Portugal. Mas me fala um caso curioso para você, que foi assim um caso que te marcou, que você atendeu e que você falou, uau, que maravilha. Tá. Mas antes eu queria te perguntar, como veterinário, se você já encontrou um caso, assim, ou soube de algum caso de um cavalo, vamos dizer, autista, ou com um comportamento diferente. Não nada que seja assim, que o humano que trouxe, mas ele mesmo ter uma habilidade, sei lá, talvez uma genialidade, ou um comportamento tipo de um humano que tem autismo. Então, de uma forma geral, os cavalos têm um comportamento um pouco autista. Eles estão sempre mais focados na deles, eles vivem em rebanhos, em manadas, então eles estão sempre buscando interagir com aqueles cavalos, tanto que quando a gente separa os cavalos de um outro, eles ficam se comunicando, eles ficam relinchando de um lado para o outro, ora para determinar território, ora para simplesmente mostrar território, ou dentro da sua própria propriedade, ou mostrar quem é o manda-chuva naquela situação. Entretanto, tem alguns cavalos que são especiais. O que eu percebo, agora que eu estou olhando o cavalo com outro olhar, com um olhar mais terapêutico, até então eu olhava um garanhão, olhava as éguas, eu olhava a morfologia, eu veria muito mais a funcionalidade desse cavalo. Eu trabalhei muito tempo com melhoramento genético e reprodução animal do cavalo pantaneiro. Então, nós trabalhávamos nesse processo de seleção. Qual que é o melhor garanhão, com quantas éguas nós vamos colocar e tal. Mas o que a gente percebe é que tem cavalos, igual humanos, que se prestam mais para esse tipo de trabalho. Então, vamos supor que eu poderia dizer que tem cavalos mais terapêuticos ou terapeutas do que outros. E dentro desse rol, o que é que nós poderíamos dizer? É que tem cavalos que têm uma sensibilidade muito grande. Esses dias atrás, agora, eu fiz um curso e eu encontrei um cavalo, mas ele tinha uma amorosidade, que quando a gente tocava nele, o olhinho dele brilhava. Ele era super dócil, mas era um cavalo assim, sabe aquele cavalo, o terapeuta? Em Uhum. todos os sentidos. Você podia tocar em qualquer lugar dele, no casco, passar por baixo, passar por cima, montar, fazer, e ele ficava lá. Então você percebia que o tempo inteiro ele estava a serviço. E ele Uhum. era muito, mas muito calmo, mas extremamente amoroso. Ficou todo mundo apaixonado pelo cavalo, porque você olhava para o olhinho dele e o olhinho dele brilhava assim, sabe? E às vezes você tem alguns cavalos que não têm essa mesma mansidão, ou não têm esse mesmo comportamento, ou esse mesmo temperamento, mas isso não significa muito, porque pode ser que naquele momento ele está no módulo cavalo. Quando ele entra Isso. no campo, ele muda completamente a estrutura, né? Então eu ainda estou no momento de avaliar ou me reformar diante do meu olho, porque quando eu bato o olho no cavalo, eu já olho mais a funcionalidade, se o andamento está bom, se o casco está. Eu vou mais pelo lado mais da saúde equina, digamos, né?
E agora, olhando por esse outro lado, eu percebo que tem muitas nuances de perceber o quanto esse cavalo se entrega realmente para o campo. Eu te perguntei isso porque, não sei se você conhece aquele cavalo Peugeot em Calais, na França, que vai... Conheço, claro, claro, com certeza. Que ele é o cavalo tanatólogo, né? A tanatologia é o estudo sobre a A morte. morte, né? Uhum, sim. Uhum. Então, ele acompanha, ele leva a vida no final da vida. Mas ele é estudado por uns 100, mais de 100 pesquisadores, né? 100 pessoas Uhum. acompanham, porque talvez seja o cavalo único no mundo. Se você vê o TED Talk do Hassen Bouchacourt, né? Que é uma coisa que ele era artista, é artista de espetáculo equestre. E nunca um cavalo foi tão diferente que ele comprou peiô para treinar, né? Para fazer Uhum. espetáculo. Enfim, resumindo, Peiô já recebeu o diagnóstico de um cavalo autista. Olha que legal, interessante. É E que eu aí, conversando com outras pessoas desse mundo mais energético e que trabalham com cavalo, o que eles me falam é que, em geral, os cavalos apresentam um comportamento autista. Talvez no caso do Peio especificamente, ele tenha algo especial que faça com que ele se conecte mais ou menos com as pessoas. Mas o trabalho que ele faz é espetacular. Mas eu já encontrei aqui no Brasil, depois desse movimento do Pitec e da FISC, eu já encontrei 2 cavalos com um perfil muito parecido. Esse é um dos que eu estou te falando, e um outro é um cavalo que ele também tem uma expressão no olhar e uma curiosidade impressionante, sabe? E é aquele cavalo que chega chegando, mas ele chega com docilidade e com presença. Parece até que você combinou o trabalho com ele. É um negócio assim que chama aos olhos, sabe? A atenção, você fala, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa espetacular. E eu é fico igual, impressionado com o movimento, com a beleza com que isso acontece. isso, é igual a mulata, né? A gente encontra cada figura, né? A gente Exatamente, começa a ver exatamente. cada figura que a gente encontra, e a mulata, então, lá do Ed, é uma coisa. Ah, ó, lembrando agora de um cavalo autista, lembra da Fernanda Batistella, que foi nossa colega do Pitec? Fui Então, eu que a falei. Fernanda, você falou do cavalo dela, que ele era autista. Eu tive lá com ela e vi o cavalo. O cavalo é maravilhoso. Né? Inclusive, o cavalo, esses dias atrás, a Fernanda estava atendendo uma cliente, essa cliente montou no cavalo e quando soltou o campo, o cavalo fez todo o trabalho. Foi um negócio impressionante. A É, pessoa que estava montando, que estava com um problema muscular, falou, meu Deus, o que é isso? E ela já montava há bastante tempo. É um relato muito bonito de caso esse que a é, Fernanda traz. é. Não, é nesse nível, assim. Eles É. têm uma capacidade de percepção que é uma grande inteligência, né? Uma Sim, com grande inteligência. certeza. Então, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, em 2 casos assim interessantes, né? Maravilha. Então, vamos lá. Essa pessoa, eu já conhecia, ela é consteladora também, eu já a conhecia, ela é consteladora também. E ela disse, Aninha, eu quero conhecer o seu trabalho com os cavalos. E aí ela foi. Nesse dia que ela foi, eu tenho até a foto, tá nas minhas redes sociais. Os cavalos começaram era em grupo, mas os que a gente sabe, né, fica lendo, os cavalos estavam mais perto dela. Então tinham 3 éguas próximas a ela, assim. Essa égua, conheço, né? Já trabalhava com ela. Começou a fazer um movimento com os olhos, uma coisa que eu jamais tinha visto. Assim, de virar os olhos para cima. Mais uma coisa que eu disse, esse cavalo tá convulsionando. Eu fiquei preocupada, mas eu sei que não é. Eu sabia que era do campo. Aí eu perguntei para ela, existe alguém no seu sistema que teria ou teve, que você lembra, assim, alguma doença mental? Alguma coisa assim, né? Que a gente chama de enlouquecer. E aí ela começou a chorar. Meu Deus, eu tinha uma tia
E por ser louca, por ter enlouquecido, ela foi excluída do sistema. Minha mãe não falava dela, da família. E aí eu me emociono até de falar. E assim, foi extremamente curador para ela incluir essa tia, né? E a tia e o cavalo, quando foi incluído, né? Assim, essa tia, quando ela foi incluída, o sistema, assim, inteiro relaxou. Essa égua veio por trás, assim, da cadeira dela, ficou na frente, assim, do lado, assim, dela, virou o pescoço e encostou aqui no coração dela, no peito. Que Então, maravilha, hein? isso foi algo... E o grupo inteiro, né? E aí eu choro, todo mundo chora, porque eu não sabia nada, não perguntei nada, assim, só perguntei se por acaso existia um sistema dela. E ela falou: meu Deus, a minha tia, que eu nunca olhei para ela. Até porque minha mãe não falava, porque naquela época a loucura era algo que tinha que se esconder, né? Claro. Assim como pessoas com deficiência também. E um outro caso, vamos dizer assim, é com a minha própria mestra, Ana da Ah, Fonte. ela tá aqui, viu? Ela tá aí, é? Tá aqui. Ah, Noca, que saudade! Eu vou contar, vi se tu constelação a primeira. Que ela fazia assim, vai, Ana, faz. Isso foi em 2015, viu? Aí ela foi lá, é, e aí ela tava com um sintoma. Eu nem perguntei direito para ela qual era o sintoma, onde era. Mas vamos olhar e ver se eu consigo fazer alguma coisa com os cavalos. E olhar para o campo. Aí tinham 2 cavalos só. Eu digo, eu não vou botar muito, que eu não vou saber. Isso no começo, né? Eu não vou saber fazer nada. E aí tá. Aí um só cavalo veio, o outro ficou, continuou como cavalo. Um só cavalo veio e de frente para ela e encostou o focinho no ventre dela. Uau. Depois esse cavalo deu 2 passos, 3 passos para trás, se deitou e começou a fazer assim com as pernas. Eu de cólica nessa hora. Tudo Na... menos isso. Tinha uma plateia assim, né? A nossa mestra encostando com o cavalo. E aí o cavalo assim, lá. E aí eu não me lembro muito a sequência, eu só sei que assim, eu pedi para ela ficar pequena, assim, baixar. Sim, sim. E aí ela disse, o meu sintoma é aqui mesmo, no útero. E aí o cavalo levantou. Eu disse para ela dizer alguma coisa que eu não lembro. E aí o cavalo voltou e ela acocorada. Aquela parte da frente do cavalo é o feminino, né? Se você Uhum. vê, é uma silhueta de uma mulher. E ela acocorada, o cavalo queria colocar ela para baixo, assim, para baixo. Mas ela não tinha dito ainda que era no útero, né? Aí eu sempre Aham. tá querendo que você entre de volta na barriga. Era um macho, mas aí não tem nada a ver, né? Claro. Aham. E aí, quando a gente... Aí fez todo o processo das falas, né? Da constelação. E aí, quando ela levantou, aí o cavalo veio, botou, ficou querendo fazer cosquinha nas costas dela, brincar e tudo. E depois o cavalo se afastou e foi virar cavalo. E 15 dias depois saiu o resultado do exame dela, tudo ok. E Que, ok. que maravilha! Como pode melhorar, hein? Uau! Pois é, eu disse, eu já sei que eu não preciso fazer nada, que eles fazem tudo, né? E aí Com comecei certeza, com certeza. Vai ser legal. a ver que o campo é que trabalha, e eles também. Ana, me fala agora do seu desafio, que é fazer esse trabalho crescer na Europa, começando de Braga para o mundo. Como é que seria isso? Com a sua ajuda, viu? Opa, com certeza, vamos embora. Todos os meus contatos eu vou passar para você. Então, eu vim aqui em 2019, em junho, passei um mês aqui. Encontrei uma receptividade que eu não imaginava. Os portugueses E, são maravilhosos, espetaculares. é, Eu sou apaixonado e até suspeito para falar deles. e aí, até aqui perto, numa cidade ao lado, em Póvoa de Lanhoso,
esse senhor tem uma propriedade muito bonita e tudo, tem uns cavalos. Então, eu disse a ele, olha, a gente, já que ele faz uma espécie de turismo rural, e já que tem hóspedes no seu hotel, aqui, né, na sua fazenda, chama quinta, né? Aqui na sua quinta, Aham. que tal eu fazer num sábado, a gente fazer num sábado à tarde um movimento com os cavalos? Quero dizer, ele constelação, mas para explicar. E aí tem coisas que o sotaque, meu sotaque brasileiro com o dele português, aí fica um pouquinho, mas ele Pois. pois. Ele confiou e eu fiz. E na propriedade dele eu nem sabia, eu nem tinha visto no dia que eu fui antes, né? Quando eu fui visitar e a gente marcou, eu cheguei para ver definitivamente assim, os cavalos, eu cheguei meia hora antes. Então, eu só conheci os cavalos dele. E tinha... quando ele me falou assim, olha, eu pensei nesse espaço aqui que tem essa oliveira aqui. Você sabia que essa oliveira tem mais de 1000 anos? Uau. Já deu aquela emoção, né? Colocamos as cadeiras para receber e tinha muitas crianças. E os cavalos, ele não sabe o que aconteceu nesse dia, mas a gente sabe que não é por acaso. Claro. Então, muitas crianças iam participar com os pais. E aí ele disse, meus cavalos abriram o portão e fugiram. Isso meia hora antes. Aí eu disse, e quase. Aí ele disse, não, mas tem 5 éguas recém-paridas aqui. Uau, que legal. Aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que Trabalhar trabalhar. as crianças com a maternidade, com as éguas ou com o potro ao pé. Eu vou ter que trabalhar com elas. Aí ele, com elas? Eu digo, é. E os potros? Também. Também. Mas não vamos ser as 5, vamos pegar 3. Qual das 3 eu confio que o senhor as conhece, assim, que o senhor vai escolher e que vão ser essas 3. Aí ele disse, tá bom, essa. E solte elas antes das pessoas chegarem no campo, ali onde estão as cadeiras, onde a gente vai fazer. E aí essa receptividade foi, hoje mesmo ele mandou uma mensagem para mim, dizendo para a gente traçar os planos para agora, da primavera e no verão, começar a fazer os workshops Que maravilha. aqui, né, as constelações com os cavalos. Ele não está fazendo, ele deixou de fazer o turismo rural, mas nesse espaço dele dá para fazer aquelas vivências que eu fazia aí em Recife, né? Uhum. Só não tem meus amores aqui, Patrícia, Milena, André, para juntar música, ações com as Não dá histórias. agora, mas depois dá, né? É uma questão de tempo. Então, já vai acontecer, já. A gente aqui em Portugal está saindo do confinamento aos pouquinhos, Uhum. mas foi muito duro, foi desde, para você imaginar, assim, tá depois do ano novo, desde o dia 2 de janeiro, que está lockdown, assim, de você não poder ir na outra cidade. Você tem que ter uma autorização de trabalho, alguma coisa assim, uma justificativa. Senão, e se você for pego na rua, sem apresentar nada, que você está saindo do trabalho, alguma coisa, você paga 1000 euros de multa. Opa, caramba. Então, agora começam aos poucos um desconfinamento gradativo. E aí, agora, com certeza, a gente vai ter esse trabalhinho por aqui, começando. E as pessoas que desejarem te contactar aí em Portugal, como é que elas fazem? Ela entra no teu Instagram, @AnaNóbrega, ou tem outro lugar ou alguma outra forma? Assim, nas minhas redes sociais é Ana P. Nóbrega, Tá, o meu Insta. tá. E na minha bio tem o link do meu site. Ok. E falar inbox comigo no Messenger, no Facebook e no Insta. Ah, maravilha. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser uma baita contribuição para os portugueses ter você aí juntinho do lado e expandir isso de uma forma bem deliciosa, gostosa. Acho isso Ai, que assim seja maravilhoso. pra gente. Será, com certeza.
ter o nosso, juntar assim, né? E juntar de vez numa integração Brasil-Portugal, tão da nossa história mesmo, né? De Com certeza. colonizador e Eles são colônia. maravilhosos. Em todos os sentidos. As cidades são lindas, a culinária é espetacular. Claro que lembra a nossa, porque nós somos cria deles, né? Mas eu gosto demais de Portugal. O astral é muito gostoso. O ano passado, quando começou a pandemia, eu ia para lá em agosto, adiamos para outubro, novembro, a pandemia não deu, então até estamos sem plano. Estamos esperando a pandemia acabar para eu ir para aí. Aí quando eu for, eu vou te visitar. Quem sabe a gente até faz workshop aí, por que não? Com Opa! certeza! E eu hoje, a gente só pode andar nos fins de semana, sair assim, individualmente, porque todo mundo precisa tomar um ar, Claro. né? Espairecer, a gente só pode sair, ficar na rua até às 13 horas. E Uhum. aí, de manhã, eu andei 7 quilômetros e fui no mosteiro. E quando eu chego lá no mosteiro, depois de andar 7 quilômetros de subida e descida, que Braga aqui é muito, né? É muito montanhoso. E Sim. quando eu chego lá na igreja no mosteiro de São Martinho de Tibães, que eu olho para a porta, está um cavalo e um Que cavalinho. maravilha. Aí Que eu digo, delícia, hein? e hoje é o dia dos animais não Sim, humanos. exatamente. Então, e Tem hoje eu já... também tem uma praça deliciosa, um parque que fica no finalzinho assim da rua, que tem uns pedalinhos. É delicioso. Quando eu tive aí, eu fiz uma série de vídeos lá, que o lugar é espetacular. O Bom Jesus, tem o Sameiro também. Tem muitos lugares deliciosos aí. Duas colinas aqui. E aí hoje eu já acordei com essa linda mensagem que eu acho que tem tudo a ver com esse trabalho com os cavalos, que é assim, ótimo que a tua mão ajude o voo, mas que ela jamais se atreva a tomar o lugar das asas. Uau, que lindo. Essa frase é de Dom Helder Câmara. Que maravilha, coisa linda, E espetacular. aí, para mostrar que cada pessoa é protagonista da sua história, e que, sobretudo, um facilitador, um terapeuta, né? Ele nunca vai poder ser as asas, né? Ele vai facilitar o voo. E é assim que os cavalos fazem, né? Que maravilha. Ana, para a gente fechar, já estamos mais ou menos a 1h10. O que Nossa. você diria, que recado você daria para nós outros, os brasileiros? Ai, nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, eu prefiro não dizer nada e só fazer isso, olha, lembrando que um cavalo, quando ele está bem, que está tudo certo, que está tudo bem, o cavalo faz assim, ó. É o resfôlego. É. Muitos resfôlegos para vocês, um novo sopro, uma nova sorte e muita vida viva para gente. Ô, querida, muitíssimo obrigado pela nossa live. Vamos fazer mais vezes. Que delícia ter Vamos. você aqui conosco. Um beijo no seu coração e muito sucesso aí. Vamos te visitar assim Obrigada. que essa pandemia acabar. Vamos pitacar aqui, vamos Vamos pitacar. fiscar. Vamos sim. Um beijo, querida. Pessoal, gratidão por tudo. A gente se vê na próxima Nada. live. Um beijo no coração de vocês e uma excelente semana. E como pode melhorar ainda mais? Uhul!